Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da Comunidade Missão Novo Caminho. Estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia dessa segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos 18 a 26. O Evangelho nos diz assim: Falava Jesus ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-me as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e lhe disse: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada, e disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, queridos irmãos e irmãs, do início desta semana, da liturgia da segunda-feira, nos apresenta mais uma vez a experiência de duas pessoas, em princípio, duas pessoas aqui diferentes. Por um lado tinha um chefe da sinagoga, um judeu, portanto alguém que fosse da raça escolhida, mas que, como muitos outros chefes de sinagogas, escribas, fariseus, doutores da lei, tinham resistência e não acreditavam em Jesus. E por outro lado vemos aqui uma mulher que, diante de uma enfermidade que ela tinha, era considerada impura. Diante da lei, lá do Antigo Testamento, toda mulher que estivesse na situação como ela, ali estava sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, era considerada impura e que por isso ela precisava se afastar do meio da sociedade, porque a impureza dela fazia com que todos aqueles que tocassem nela seriam também automaticamente impuros, como ela. Então vemos aqui dois extremos, vamos dizer, duas realidades distintas, que estão ali próximos de se encontrar com Jesus. E vemos aqui, queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho, estas duas pessoas fazerem uma experiência extraordinária, que é o que Jesus vai ensinar ao longo de todo o seu ministério. A experiência da salvação nele, que vem pela fé, que não vem pela lei, mas vem pela fé, como graça, como dom de Deus. Vemos aqui, em primeiro lugar, aquele chefe da sinagoga. Pense, querido irmão, querida irmã, você que me ouve nesse minuto de bênção, em que para por um instantinho comigo nesta meditação, nessa reflexão, quero convidar você a parar um pouco e pensar qual foi de repente o estado de medo, de angústia, talvez até mesmo de desespero ao perceber a perda da sua filha. Veja que talvez este ato que impulsionou a fé no coração daquele homem, ao ver talvez tantos milagres que chegam aos ouvidos daquele homem, desse tal Jesus que realizava essas curas, essas graças, e veja tamanha a necessidade talvez que aquele homem tivesse, que o faz ter essa atitude, talvez num último tentativa, vamos dizer assim, num último ato de tentar buscar a salvação e a cura da sua filha,
vai até Jesus, se prostra diante dele e veja aqui o que o evangelista São Mateus vai dizer. Aquele homem diz, no seu pedido diante de Jesus, o proclamando como Senhor. Talvez ele nem mesmo soubesse o que ele estava dizendo, ao dizer ali Senhor, não é apenas uma palavra em atitude de respeito. E veja que muitas vezes a fé é exatamente isso. Antes de nós recebermos como conhecimento, como doutrina, aquilo que nós muitas vezes nem compreendemos, a própria graça da fé nos faz, antes de entender, experimentar. Então aquele homem vai dizer, Senhor, a minha filha acaba de morrer. Veja que o Evangelho vai dizer que aquela menina já faleceu. Portanto, é uma situação que, humanamente falando, era impossível de se concretizar. Humanamente falando, era impossível de se realizar. Alguém que já morreu voltar à vida. E então ele pede que Jesus veja aí a fé deste homem. Senhor, vai até minha casa e impõe as suas mãos, porque se o Senhor impor as suas mãos, ela viverá. Veja, queridos irmãos e irmãs, que fé extraordinária, não é verdade? Daquele chefe da sinagoga. E então, naquela fé, naquele pedido, Jesus vai até a casa daquele chefe, daquele homem. O Evangelho continua dizendo que no meio do caminho, Jesus está ali, sendo seguido por seus discípulos e provavelmente por uma grande multidão de pessoas. No meio daquela multidão está uma mulher às escondidas. Veja, esta mulher que era considerada, até mesmo por muitos desses chefes das sinagogas, desses escribas, desses doutores da lei, uma mulher impura. Ou seja, que talvez diante daquela enfermidade era uma mulher, vamos dizer assim, impossibilitada da graça de Deus. Aquela mulher, vai dizer o Evangelho, que ela tenta entrar no meio da multidão para chegar até próximo de Jesus. Talvez muitas daquelas pessoas que estavam ali no meio daquela multidão conhecessem aquela mulher. O texto não vai dizer, mas podemos imaginar, Talvez conhecendo aquela mulher, num ato de preconceito ou de julgamento, se afastaram, porque veja, pela lei, se eles tocassem nela, eles também se tornariam impuros. Veja que contradição, não é verdade? E no coração daquela mulher brota a mesma fé extraordinária que brotou no coração daquele chefe da sinagoga. O Evangelho vai dizer que ela dizia dentro do seu coração, consigo mesma, se eu tocar ainda que seja na ponta da orla do manto de Jesus, ou seja, não tocar nele especificamente, eu ficarei curada. Veja aqui, um outro grande sinal de fé extraordinária. E é isso que ela faz. Ela rompe a barreira do preconceito, do julgamento, até mesmo da lei, ao se dispor, se aproximar e tocar em Jesus. E quando ela toca em Jesus, vai dizer aqui o Evangelho, ela se sente instantaneamente curada. Jesus olha para aquela mulher, vai dizer aqui o Evangelho, e diz, minha filha, grande é a tua fé, tem confiança, a tua fé te salvou. Veja que Jesus é aquele que nos purifica de todas as nossas impurezas. Não há nada de impuro em nós que possa sujar, vamos dizer assim, manchar a glória, a santidade de Jesus. A graça e o dom de Jesus é infinitamente maior do que toda e qualquer impureza que nós possamos ter. Por isso é que aquela mulher recebe essa graça de uma cura instantânea. Jesus então vai até a casa daquele chefe da sinagoga. Ali todos já estão, vamos dizer assim, em luto por aquela menina. E alguns, vejam, quando Jesus vai dizer que a menina não morreu, começam a zombar de Jesus. Ou seja, não creem que Jesus é o Cristo, o Salvador, que Jesus tem o poder sobre a impureza, sobre o pecado, sobre a morte. Jesus é o Senhor da vida. Então Jesus entra na casa daquele homem e chama, como ele fez depois na vida de Lázaro e na vida de tantas pessoas, Jesus chama aquela menina novamente à vida. E aquela menina
ressuscita. Veja, meu irmão, minha irmã, hoje nesse evangelho da liturgia da segunda-feira, Jesus hoje quer chegar até você, a mim e a você, para mais uma vez suscitar em nossos corações esta fé, que é, antes de mais nada, um dom, é uma graça de Deus. Quais são as situações que têm manchado a sua vida, a sua história, que tem sido impureza em você? Quais são as realidades que você talvez tenha passado que, humanamente falando, você acha que é impossível de acontecer? Hoje Jesus quer ouvir, como ele ouviu daquele chefe da sinagoga, como ele ouviu daquela mulher. Jesus hoje quer ouvir de mim, de você, esta palavra: Senhor, eu creio. Como numa outra passagem do Evangelho, aquele homem vai dizer: Jesus, o Senhor sabe que a minha fé é pequena, eu creio, aumenta a minha fé. Jesus hoje, irmãos e irmãs, quer tocar em nós. Se abra a esta confiança, não tenha receio de se aproximar do Senhor hoje, porque não há nada em você, por mais grave ou pior que você ache do pecado da sua vida, isso não pode manchar a santidade de Jesus. Você, ao tocar nele e ele ao tocar em você, hoje o Senhor pode, pela fé, realizar essa graça de cura e de libertação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.